Bom dia. Bom dia. Irmão, eu não gostei do bom dia. Será que eu vou ter que falar em alemão para as pessoas? Guten Morgen. É assim que fala? Como é que é? Moin. Olha aí, eu vou dar mais uma chance para vocês, tá? No 3 eu quero ouvir um bom dia, mas caloroso, tá certo? Vamos lá, no 3 então. 1, 2, 3. Bom dia! Agora sim. Que ótimo, bom dia. Melhorou bastante, né? Tá vendo como o ser humano pega no arranque, né, irmão César? É só dar ajudar as pessoas que elas se soltam mais, né? Meu relógio eu vou colocar aqui em cima para eu não perder a hora, mas eu convido você a não se preocupar com a hora, tá certo? A nossa palestra hoje vai ser um estudo e vai ter hora para começar e depende de vocês para acabar. Então eu vou seguindo, tá certo? Mas nós vamos depois ter a escola sabatina com o irmão César. Segura lá, irmão César, tenha paciência, tá certo? Para mim é uma satisfação muito grande, é uma honra, é uma alegria, é um motivo de felicidade poder estar com os irmãos aqui. Primeira vez que eu venho aqui no MV Santa Catarina, ou digamos sul do país, né? Não sei como vocês colocam aí, mas temos pessoas do Rio de Janeiro, o irmão Tacílio, a família, pessoas do Rio Grande do Sul, tinha uma irmã aqui, né? Aqui a irmã do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a maioria, né? São Paulo, o irmão André, a Samara, e eu sou aqui do Paraná, aqui pertinho do Paraná. E eu me sinto muito honrado por esse convite. Por quê? Porque você transmitir a palavra de Deus é uma necessidade, certo? E quem mais aprende é a pessoa que se prepara ali. Puxa, eu vou ter que falar com os irmãos lá de Santa Catarina, então tem que preparar, tem que ver isso, tem que ver aquilo. E que tem que ser algo que vale a pena, né? Você ser lá de longe, imagina o irmão Otacílio lá do Rio de Janeiro e vir aqui para escutar algo que não vale a pena e voltar para lá triste. Não, tem que ser que vale a pena. Então, para que valha a pena, eu convido que todos participem comigo, tá certo? O sermão hoje não vai ser nada de um pastor, certo? Um sermão que vocês vão ficar sentados, bem pelo contrário. Existe um pensamento que diz assim, ó, tu me dizes que eu esqueço, tu me ensinas que eu me lembro, e tu me envolves que eu aprendo. Então eu vou repetir, anote aí, vai lá, grave na sua memória. Tu me dizes que eu esqueço, tu me ensinas que eu me lembro. Agora tu me envolves que eu aprendo. Então, ou seja, a nossa palestra hoje, eu quero que seja envolvente. Uma maneira pedagógica de você conversar com as pessoas é você envolver elas. Porque comunicação não é aquilo que eu digo, mas aquilo que vocês entendem. Vou repetir de novo, olha lá. Comunicação não é o que o pregador diz, mas é aquilo que as pessoas entendem. Então, o meu objetivo nesta manhã é o quê? Que vocês possam sair daqui com o tema do sermão em mente, na memória, incutido ali para você passar para outras pessoas, tá certo? Mas antes de mais nada, é educado quando a gente ir na casa de outra pessoa, fazer o que mesmo? Se apresentar, né? Então, para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Maicon Bruno, já tenho frequentado o MV ali de São Paulo, já conheci algumas pessoas aqui, fiz amizade com outras, e para mim novamente é uma honra poder estar com vocês, tá certo? Primeiro passo que vocês têm que ter para participar do sermão, uma caneta e um papel. Se você não tem, pegue lá, pegue o celular, tá? Anote na sua agenda aí, porque hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, irmão Tacílio. É exatamente isso. Cadê a sua caneta? Cadê o seu papel, irmãos? Você que tem aí, vai lá, se quiser pegar o papel, uma caneta, olha, a mocinha vai pegar lá pro pai dela. Pegue uma caneta, pegue um papel para você poder acompanhar. Isso é uma técnica, certo? Para que você possa prestar atenção, irmã, sabe? Porque nós somos tentados aqui a pensar na comida muito boa, né? Afinal de contas, a comida está sendo muito boa. Então a gente pensar, puxa, hora do almoço, hora da comida, é isso, é aquilo, essa paisagem linda aqui da europeia, né? Parece que é a Suíça, Alpes suíços, por aí, que imagem, né? Então, agora você vai esquecer de tudo. Eu quero que você aperte seus cintos e esteja comigo nessa viagem. Combinado? Todos estão então com caneta, papel, para você anotar, porque eu vou, durante o sermão, eu vou estar perguntando, certo?
os passos do sermão e você tem que falar para mim. Você vai ter que acompanhar comigo e participar. Correto? Tá bom? Antes de mais nada, sabe aquele dia que você pede para Deus assim: Senhor, eu quero ser vitorioso. Senhor, mas eu quero ser como Moisés. Senhor, eu quero ser como Josué e Caleb. Então Deus lá de cima, André, Ele olha para você e fala assim: você quer ser um guerreiro vitorioso? Então tá. Ele vai mandar o que para você? Lutas! Mas é claro, nós seres humanos estamos acostumados com o quê? Coisa fácil, né? Mora na cidade, está com fome, vai na padaria, vai no mercado. E Deus quer tirar isso da gente. Ele quer a gente plantar, ver crescer, orar por chuva, orar pelo sol, orar para que não gie ali e tal, e crescer a planta, né? Desse jeito. Então, ou seja, quando a gente pede para ser guerreiro, Deus manda uma batalha para você ter vitória. Não foi assim com Davi? Davi ele só conseguiu derrubar o gigante por quê? Porque antes ele o quê? Matou um urso e um leão. E na hora que apareceu o gigante, ele falou assim: não, tudo bem. Deus já me capacitou com o leão e com o urso, e agora com o gigante ele também vai me dar a vitória. Então, de repente você já falou para pessoas que estão passando por uma certa perseguição na igreja, né? De repente estou falando com uma pessoa que na igreja está indo para a comissão, Sinédrio, né? Jesus disse que seria bem-aventurados quando vos levardes, né? E vos levarão ao Sinédrio. O Sinédrio, a comissão, ou disciplina, ou exclusão, ou de repente está com algum assim mal entendido com algum pastor, ou a igreja e tal. Irmãos, se você foi excluído, se você foi disciplinado, sem ter motivo, sendo injusto, amém. Que maravilha, porque isso é uma profecia para o povo de Deus. Todos os que estão o quê? Seguindo a Cristo, padecerão o quê? Perseguição. Perseguição. Então, nós temos que aprender a saber lidar com essa perseguição para poder vencer. Ah, você quer vitória? Então o quê? Deus vai te dar o quê? Perseguição? Mas é lógico, na igreja há dois grupos. Aqueles que perseguem e os perseguidos. Qual grupo você quer ser? Ah, mas eu prego a verdade, eu estou aqui e tal, e o pastor tem... Amém. Que bom que você está sendo perseguido. Amém. Sabe? Você ser excluído sem motivo é uma bênção. Não busque a perseguição, né? Ah, tem que ser perseguido, eu vou discutir com o pastor. Provocar, né? Mas se você está sendo perseguido, amém. E agora há pouco a irmã falou de não tirar foto, né? Me veio assim na cabeça os valdenses, né? A gente está aqui meio isolado e tal, e eles viviam na caverna e tal. Que honra, irmãos, a gente poder estar passando por coisas assim. E Deus vai te capacitar. Sem a guerra, não tem o quê? Vitória. Você já viu algum atleta de ponta subir no pódio sem treino? Né? E essa é a minha área, na minha profissão. De repente, numa Olimpíadas, vai estar lá o locutor, né? Agora temos aqui o ganhador dos 100 metros, e nós vamos condecorá-lo com a medalha. Deixa uma pessoa mais obesa da plateia lá, vem cá, e sobe no pódio, é isso? Não é isso, né? É o mais atleta, é o mais que seguiu as orientações do treinador. Olha, você não pode comer isso nem aquilo, dorme tal hora, treina assim, faz isso, e esse consegue chegar ao pódio. Então, Deus ele permite as perseguições, as batalhas, para você chegar no pódio, que é refletir o caráter de Jesus. Amém? Amém? Muito bem, dado a introdução, certo? Eu tenho mais ou menos até 10h40, os irmãos estão aqui, né, mais ou menos esse horário. Então, eu quero que vocês agora me digam, o sermão vai ser feito por vocês, tá? Vocês me digam o que acontecia no Yom Kippur. Como assim? Yom Kippur, irmã? Que palavra que é essa? O que acontecia no dia da expiação? Quem sabe dizer? Arrependimento e confissão. Arrependimento e confissão. Vamos lá. O que era o Yom Kippur, irmão César? Querido irmão, o que era o Yom Kippur? Era que Deus descia no Santíssimo pela expiação, pela intercessão quando eles confessavam os pecados e fazia a limpeza do santuário do Santíssimo. Muito bom, muito bom.
É o dia do juízo. Dia do juízo, muito bom, melhorou, a irmã está correta. Mais bonito. Não, a irmã está correta, o irmão também. Vamos lá, o que mais? O que acontecia no Yom Kippur? O que acontecia entre o povo? O que eles Era um faziam? momento de contrição de espírito. Contrição de espírito, o povo inteiro. Jejum, oração. Jejum e oração, perfeito. O que mais? O que acontecia nesse dia? O sumo sacerdote, o que mais? O que ele fazia? Expiação por todo o povo. Por que ele fazia expiação pelo todo o povo? Por quê? Mas é claro, irmão, por causa dos pecados, né? Ou seja, quando você vai no médico, você escuta o diagnóstico do médico, né? Olha, você tem tal doença, vamos tratar assim, assim, né? E o grande problema do grande conflito, que de fato é o tema mais importante do Adventismo, viu, irmãos? Anote aí. O tema mais importante do Adventismo é a doutrina do grande conflito. Explica toda a doutrina, certo? E o diagnóstico é o quê? Tem pecado e precisa ser limpado, certo? Esse é o resumo de Yom Kippur. Há pecado que precisa ser limpado. Mas a pergunta é a seguinte: o pecado ofende a Deus? O que vocês acham? Sim. O que é pecado? Abra a sua Bíblia comigo agora, vai lá, olha aí, os irmãos estão na ponta da língua, hein? Abra a sua Bíblia, irmã. 1 João 3,4. Para nós identificarmos como a gente deve ser vitorioso, devemos diagnosticar bem a doença. Não é, meu irmão? Vamos lá, então. O que é pecado? Transgressão da lei. Olha aí que maravilha. Vamos ler na palavra, hein? Quem achou pode ler pra gente, irmã, bem alto. Vamos lá. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Olha aqui que profundo isso. O pecado não é a sua natureza, mas é um ato que você comete transgredindo a lei de Deus. Mas veja, se isso é pecado, então, será que o pecado é uma ofensa a Deus? Porque pode ter pessoas que falam assim: não, olha, o pecado não é tão ofensivo a Deus, é normal e assim. Ele pode ser comum entre os ímpios, mas não é normal. É diferente, normal e comum. Abra sua Bíblia em Números, o capítulo 5, verso 6. Números, o capítulo 5, o verso 6. Então nós já aprendemos que o pecado é a transgressão da lei, certo? Vamos ver se o pecado é algo que ofende a Deus. Vai lá. Números, o capítulo 5, o verso 6. Quem achou, pode ler, por favor. Dize aos filhos de Israel: quando homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Recapitulando, o pecado é o quê? Transgressão da lei. Transgressão da lei. Número 2, o pecado é uma ofensa A Deus. a nosso Deus. Mas então veja bem, se ele é transgressão da lei e é uma ofensa ao nosso Deus, tem que ter alguma arma para vencer o pecado. Tem que ter alguém que é o nosso modelo, que vai nos apontar vencer o pecado, certo? Mas antes de a gente entrar nas armas que Jesus usava para vencer o pecado, que momento que nós somos susceptíveis a cair em pecado? Na hora da tentação. O que é tentação? Abra a sua Bíblia em Gênesis. Vai lá comigo. Abra a sua Bíblia em Gênesis, o capítulo 2. Gênesis, o capítulo 2. Início da sua Bíblia. Vai lá. Antigo Testamento. Gênesis, o capítulo 2, o verso 16 e 17. Quem abriu, por favor. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Agora você vai ler, irmã, do capítulo 3, do 1 ao 6. 1 ao 6. Isso. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Quem gosta de beber água aqui? Levanta a mão. Que pergunta mais lógica, né? Mas, querida irmã, se eu lhe desse um copo d'água mineral com uma gota de veneno, você tomaria? Mas por que não? É só uma gotinha. Mas e você, irmão, daria para sua filha um copo d'água com gota de veneno? E você, irmã, também não? Mas por que não? Vocês estão sendo muito radicais. Só uma gotinha? Não, né? A tentação, o diabo faz exatamente isso. Ele não pode chegar para você e se apresentar: eu sou Lúcifer e vim aqui para te levar para o inferno. Não, negativo. Ele não é idiota para fazer isso. O que ele faz? Ele pega um copo d'água, certo? Põe uma gota de veneno, mistura e quer dar para os adventistas tomarem. Foi isso que ele fez com Eva. Ele o quê? Ele levou a Eva a desconfiar da palavra de Deus. Ele não vem trazendo uma doutrina totalmente equivocada. Ele pega 90% de verdade e põe 10% de mentira, né? Ele insinua Eva a não confiar na palavra de Deus. Então é exatamente isso que ele continua ainda hoje tentando a gente, certo? 90% verdade e 10% mentira. Mas vem cá, existe uma promessa em Jeremias 50, verso 20. Abra sua Bíblia em Jeremias 50, verso 20. Jeremias 50, verso 20. Vão tomando nota que eu vou perguntar no final do sermão, hein? Vai lá. Jeremias 50, o verso 20, irmã. Abra sua Bíblia. Jeremias 50, o verso 20. Jeremias 50, o verso 20. Nós já entendemos que o pecado é a transgressão da lei, que o pecado ofende a Deus e que o pecado acontece na hora da tentação. Mas vamos lá, existe uma promessa, irmão Otacílio. Vamos lá, Jeremias 50, verso 20. O que diz lá, irmã, por favor? Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Essa profecia é condicional ou não é? Não é condicional. Está dizendo que vai acontecer. Isso mesmo. literal. Efésios 5, 27, sei lá, também isso vai ter. Exatamente. Veja, Deus está falando, vão procurar a iniquidade de Israel e não vai ser encontrada. Vai ter um grupo que vai defender a Deus Pai e ninguém vai poder atacar ele. Tal qual fez com Jó. O diabo tentou e no final não conseguiu. Abra sua Bíblia em Sofonias, capítulo 3, o verso 13. Sofonias 3, o verso 13. Irmão Tacílio, anote lá, hein? Eu vou perguntar depois no sermão. Vai lá, anote lá. Sofonias, irmã, 3. O capítulo 3, o verso 13. Sofonias 3, o verso 13. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Irmão, essa profecia é para quem? Para que igreja? Para nós. Porque eu não escutei. Para que igreja? Para nós. Muito bom. Para os restantes. De qual igreja? De Israel. Espírito perfeito. Exatamente. Vamos lá. Nós já entendemos que o pecado é o quê? Da lei. E o pecado é uma ofensa a Deus. Muito bem. E o pecado acontece no momento da Tentação. Perfeito. E tem essas promessas que vai ter um povo que não vai permitir ofender a Deus mais. Mas vem cá. Qual é o nosso exemplo? Existe alguém que diz que a gente deve vencer como ele venceu. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, o verso 21. Apocalipse 3, o verso 21. Apocalipse 3, o verso 21. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, o verso 21. E 3, o verso 21. Veja, irmãos, estamos num problema muito grande, que é o pecado. Mas existe uma promessa. Vai lá, Apocalipse 3, o verso 21. O que diz lá, irmã? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Irmã, na sua Bíblia é ao vencedor ou ao perdedor? Ao vencedor. Tem certeza? Todos são ao vencedor? Sim. Tem alguma que é ao perdedor?
Mas então por que ficam falando por aí que não é possível vencer o pecado? Da onde tiraram isso? Isso é bíblico, é do adventismo, ou isso vem do catolicismo, de Roma? Roma. Veja só, então a Bíblia diz que assim como Jesus venceu, eu e você podemos vencer. Então é simples, simples. Já diagnosticamos a doença que é o pecado e temos agora o remédio, a solução. Por isso, queridos amigos, que o pregador deve trazer a solução para os problemas, não trazer mais problemas. Sabe aquela sermão que você vai, às vezes a pessoa fica lá falando de problemas e tal, estamos mortos, quase. Não, você tem que trazer a solução para o problema. E a solução é Cristo. É fazer o que Ele fez para a gente vencer. Concordam comigo? Apocalipse 3, o verso 21. Então, hoje o nosso sermão vai ser sobre as 7, eu não falei 6, eu falei 7 armas para você vencer o pecado. Amém? Então vai lá, 7 armas. A primeira, eu quero que você anote aí. 7 armas para você vencer o pecado, querido irmão. Esse é o remédio, irmão César, anote aí, vamos lá. Primeira arma, primeiro remédio para você vencer o pecado. Abra sua Bíblia em Salmos 55, verso 17. Salmos 55, o verso 17. Abra sua Bíblia em Salmos 55, o verso 17. Deixe aberto aí, você não vai ler ainda. Salmos 55, o verso 17. Olhem para mim agora. Você vai marcar aí nesse papel que você está fazendo as anotações. Testemunho para Ministros, página 238. Anote aí. Testemunho para Ministros, página 238. Diz assim, ó. Viver a lei de Deus na humanidade, ser um exemplo a toda raça humana. Veja, irmãos, a solução para nós vencermos o pecado é o estudo de Cristo. Quem foi Cristo? O que Ele fez por mim e o que Ele faz em mim. E é por isso, abrindo aqui um parênteses, é por isso que na nossa igreja existe esse grande debate que vem desde lá dos tempos da Senhora White. Sobre o quê? A natureza humana de Cristo. Porque o diabo sabe que esse é o olho do furacão. Ele não vai querer perder tempo e falar de coisas supérfluas ali e coisas aqui. Ele vai onde era Cristo. Quem foi Cristo? O que Ele fez, certo? Justificação, e o que Ele faz hoje, santificação em mim e em você. É por isso que tem tantos problemas teológicos em torno disso. E quando a pessoa entende quem é Cristo na sua essência, ela então entende que é possível e é necessário ser o quê? Tal qual Cristo. Então nós vamos hoje estudar as 7 armas que Cristo usou para vencer as tentações, e você fazendo isso, você também vai vencer as tentações. Então vamos lá, Salmos... Qual é a página, irmão, por favor, de novo? Testemunho para Ministros 238. Esse livro já de praxe, né? Esse livro ele foi uma obra póstuma da Senhora White, certo? Ela escreveu durante os anos posteriores de 1888, certo? Para os obreiros e para os ministros. O que aconteceu em 88, o que iria acontecer novamente. Então é um livro simplesmente fantástico. Já... Pois não? Irmã querida, é o primeiro parágrafo. Já que vocês estão anotando, a mensagem 88 que veio à nossa igreja, uma mensagem fantástica, a mensagem de transladação, ela está claramente em 5 livros da nossa igreja. Querem saber qual livro para vocês lerem? Vai lá, anote aí, tá? Primeiro livro, que foi escrito pela Senhora White na década posterior de 88. Quem sabe me dizer? Tem 5 livros, vai lá. Aliás, dá 6 livros com essa obra póstuma, né? Vamos lá, irmãos. Quem já leu esse livro aqui, ó? Não vou nem mostrar a capa para... Grande Conflito. Quem já leu esse livro? Já leu. Quem mais aqui? Olha, a maioria dos irmãos e a irmã leu. Maravilha. Grande Conflito. Isso. Simplesmente um livro fantástico. Tem um amigo meu, pastor, lá no Paraná, e ele disse que com 8 anos ele se batizou na igreja adventista. E com 18 anos ele leu o Grande Conflito. E dele entendeu o que era ser um adventista do 7º dia, certo? Hoje em dia nós estamos sendo tentados a ser um adventista do 7º dia politicamente correto, né? Não fala isso, não fala a verdade, senão você vai ofender quem não crê na verdade.
Por favor, tome cuidado. Diplomacia, coerência, mas a verdade deve ser dita. E deve ser dita principalmente com nossas atitudes. Quando a pessoa se preocupa em viver a verdade, meu amigo, ninguém vai contra você. Ah, o irmão crê no pós-lateranismo? Crê, mas ele é gente fina, honesto, respeita a esposa, cuida bem dos filhos. O que ele vai te criticar? Mas de jeito nenhum. Então, o mais importante é o seu caráter, o seu exemplo. Será que a sua teologia está ilustrando a sua vida? Livro número 1, então, para você ler ou reler de novo, desafio, a mensagem 88, grande conflito. Tá certo? Anotou aí? Segundo livro, que a senhora White escreveu depois de 88, que estava ali na sua mente, a mensagem de Wagner Jones. Quem poderia me sugestionar? Um livro bem importante, que ela disse que deveria ter em todo o lar do planeta. O Lar Adventista é uma compilação depois, mas tá indo bem, vai lá, que bom que você falou. Um livro bem interessante, um livro cristológico, Caminho a Cristo, fantástico. É um livro de justificação pela fé, que é a mensagem de 88, Caminho a Cristo. Se você quer dar um belo presente para um amigo seu, de faculdade, de trabalho, de família, né? Dê um Caminho a Cristo. Vamos lá, grande conflito, Caminho a Cristo, já foi 2. Quem mais? Eu falei 5, né? 5 ou 6 livros. Qual que é o terceiro? Desejados Nações, maravilha. Livro da mensagem 88, maravilha, desejado. Qual mais? Vamos lá, já falamos 3. História da Redenção. Eventos Finais é um ótimo livro, mas é uma compilação. História da Redenção, quase, irmã, quase. Quase, Ciência do Bom Viver? Ciência do Bom Viver também, maravilha. Vamos lá, você falou 4. Ciência do Bom Viver, é um livro depois de 88, livro fantástico. E o 5º livro? Parábolas. Parábolas de Jesus, fantástico, fantástico, acertou. É um livro puramente de justificação pela fé, né? E tem mais um ainda. Eu falei 6 livros. O Profetas e Reis foi depois. Irmão, mas um pouquinho antes tem um outro que ainda... Conselho sobre a Esse livro é póstuma também, é uma compilação. Mas está indo bem, continue. Relacionado a montanhas. Vida no campo. Quase. Sermão do Monte, maior discurso de Cristo. Maior discurso de Cristo. Isso, então vocês anotaram 6 livros, né? E o 7º seria isso, Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos. Então vamos lá, a gente deu aqui um break. Voltando às 7 armas de Jesus para vencer o pecado. Abra sua Bíblia em Salmo 55, o verso 17. O que diz lá, irmão? Quem pode ler para mim? Salmos 55, 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Primeira arma que Jesus usava para vencer o pecado. Qual era? Oração 3 vezes ao dia. Esse era um costume, irmão, judaico, sabia? Era um costume hebreu. Não foi assim que Daniel fez lá na hora que, mesmo que o rei falou, olha, nós vamos te matar aqui, mas Daniel foi lá e orou. Continuou firme, irmão. Então isso era uma tradição correta, um costume judaico, que Jesus também fazia. Oração 3 vezes por dia, mas uma oração secreta. Uma oração só você e Deus. Ah, mas eu estou no trabalho essa hora. Vá ao banheiro. Ah, mas eu estou... Saia das pessoas e faça 3 orações diárias. Pela manhã, pela tarde e pela noite. Já anotou então? Primeira arma para vencer o diabo. O pecado qualquer? Oração 3 vezes por dia. Perfeito. Vamos. Pois não? Isso. No mínimo, Vamos lá. Segunda arma. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Salmos 113, o verso 3. 113, o verso 3. Abra sua Bíblia em Salmos 113, o verso 3. Salmos 113, o verso 3. Vamos lá. Salmo 113, o verso 3. Eu quero escutar uma voz bem alta. Vai lá, quem vai ler pra gente? Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Amém. Isso. Esse também é bonito, irmão, mas eu acho que é o 113... 3. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Perfeito. Sabe o que a Bíblia está dizendo para você aí? Culto matutino e culto vespertino.
Do nascimento do sol até o ocaso. Então anote aí. Jesus, ele tinha um momento de culto matutino e vespertino. Agora, não só ele individual, ele e os discípulos. E a senhora White ela é bem categórica que os pais e as mães devem fazer isso com a família todo dia, de manhã e antes do pôr do sol. Exatamente. Sabe por quê? Se você não faz o culto de nascer do sol e um filho seu falece nesse dia, ou alguém sofre algum acidente, alguma coisa assim muito pesada, você fica com arrependimento. Porque você não pediu que os anjos estivessem com essa pessoa. Agora, se você faz o culto matutino, pede que os anjos o protejam e que Deus o proteja, e acontece alguma coisa, olha, eu fiz minha parte, pedi para que Deus abençoasse, e aconteceu isso, então é para a glória de Deus. Veja, então, culto matutino e culto vespertino Jesus tinha para vencer as tentações. E não é um culto muito grande não, viu, pais? Não pense que os filhos devem ficar lá escutando o Salmo 119, você lê. Não, é um verso da Bíblia, um hino e uma oração. Coisa rápida, tá bom? Vamos lá então, recapitulando. Primeira arma de Jesus para vencer o pecado? Oração 3 vezes ao dia. Perfeito. A segunda arma? Culto matutino e vespertino. Culto vespertino. Agora preste atenção lá, hein? A terceira arma para você vencer o maligno. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. 1 Tessalonicenses. Olha aí, os irmãos já sabem de cor, né? 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, o verso 17. Vão anotando, hein? Anote aí. Vai lá. Tessalonicenses, o capítulo 5, o verso 17. O que diz lá? É isso mesmo? Orai sem cessar? O que seria, irmão Carlos, irmãos que nos escutam, orai sem cessar? Qual a opinião de vocês? A mente Ficar sempre ajoelhado? A mente ligada ao céu. As coisas celestiais, escritura, profecia, Bíblia. Perfeito. Perfeito, exatamente. Sabe aquele irmão que você de repente deve conhecer? Que você vai falar com ele e está assobiando o hino. Ele está em paz. Você está vendo que a casa está pegando fogo, mas ele está em paz. Você vai falar com ele, o semblante dele é de uma pessoa que está em oração direta com Deus. E de vez em quando até você pega ele falando meio sozinho, assim, né? Meio gesticulando, assim, tal. Está falando com Deus. E hoje nós temos uma geração que é muito abençoada pela tecnologia. Ou seja, você pode usar toda a tecnologia para você estar em paz com Deus. Como assim? Você vai viajar, pega um iPhone, um iPod, um radinho, o que for, coloque um hino da igreja. Coloque música sacra, certo? Você está na sua casa, não permita que o momento fique ocioso. Coloque hinos da igreja, coloque palestras, sabe? Fique em ligação direta com Deus. Não perca tempo. Tem pessoas, só um pouco, já que eu estou a palavra, irmão. Tem pessoas que perdem o tempo, irmão, sabe? Está lá parado em casa e tem a televisão. Ele fica lutando, eu não vou ligar, mas é o horário da novela das 8, não, eu não vou ligar. Não, para. Pega a televisão, faça uma lareira, faz o que você quiser com ela, mas pegue coisas de Deus e ocupe o seu tempo. Mente desocupada é oficina do? Exatamente. Irmão Tacílio, por favor. 1 Coríntios 10, 31. Aham. O que diz aí? Vamos abrir então 1 Coríntios 10. Não vem sobre vossa intenção, que não humana, mas pior de Deus, que não te desagradar, assim, não é que é com nós que é preparado. 1 Coríntios 10, 31. 10, 31. E eu vou ter a honra de ler. Vamos lá. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Não perca tempo. Fique em ligação direta com Deus. Se de repente você vai para um consultório, pode esperar que vai atrasar a sua consulta. Você vai esperar um ônibus, vai atrasar a sua consulta. Ou o ônibus, né? Leve uma Bíblia, leve ali um livro da Sra. White e não perca tempo. Fique em comunhão direta com Deus. Vamos lá então? Primeira arma qualquer? Oração 3 vezes ao dia. Muito bem. A segunda arma? Culto matutino e vespertino. E vespertino. Perfeito. E a terceira arma?
Ligação. Conectados com o céu. Conectados com o céu. Perfeito. Vamos lá então. Agora a quarta arma para você vencer o pecado. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus do capítulo 10. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus. Finalzinho da sua Bíblia. O livro de Paulo. O livro do santuário. Vai lá. Hebreus 10, o verso 24 e 25. Hebreus 10, o verso 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproximando aquele dia. Qual que é a quarta? Se aproximando aquele dia. Qual que é a quarta arma de Jesus para vencer o pecado? Não deixar de congregar. Não deixar de Congregar. Ah não, irmão Maico, mas eu sou autossuficiente, eu leio bastante, eu sei da profecia. A igreja não é tão importante, afinal de contas me excluíram. Afinal de contas não me querem lá. Irmão, a igreja tem um que é mal, fala mal de mim, o ancião é isso e tal, eu não vou mais lá. Não, a igreja eu não quero mais ir lá. O que diz a palavra? Não deixar de congregar. Não deixe congregar. Agora é o seguinte. Exatamente. Agora é o seguinte. Igreja não é somente o templo lá adventista. Hoje aqui eu tenho a honra de estar falando para uma igreja seleta. Amém. Certo? Perfeito, isso é igreja, né? Lá é a instituição da igreja que nós devemos respeitar, que é a igreja também, né? Mas igreja, irmãos, não é cimento, certo? Igreja somos nós, é as pessoas, né? Então, ou seja, não fique em casa sábado de manhã ou nos cultos à noite e tal, achando que você sozinho vai fazer uma lareira. Não. Se eu pegar aqui uma brasa e tirar dali, o que acontece logo ali? Apaga. Então nós precisamos dessa comunhão, precisamos comungar, precisamos trocar informação, certo? Para que a gente possa crescer, né? Se tu vai na igreja e as pessoas te odeiam, ou não gostam de você, ou te acham fanático, extremista, isso, aquilo, vai lá, mesmo que for para... Fique lá quietinho, esquentando o banco, tem pessoas que estão na geladeira. Jesus foi expulso várias vezes na sinagoga. Sim, e ele não deixava de ir. E não deixava dele, né? Então é importante a nossa presença, por quê? Até para ajudar aqueles irmãos que estão lá, né? Se a gente se fecha, a gente vai se achar que a gente é melhor, né? Ah, mas aquele irmão não pensa como eu. Nem os discípulos que estavam com Cristo tinham entendido a maneira que Jesus queria salvar o mundo, né? Um queria sentar do lado dele, aqui, outro ali. Então, temos que estar presente. Agora, você também pode fazer curso na sua casa, né? Outros dias. Pois não. Diz em Efésios que a igreja é o símbolo do corpo de Cristo. Perfeito. E Cristo é a cabeça da igreja. Perfeito. Perfeito. Obrigado pela sua consideração. E Moisés falou que risca o meu nome, né? Como o irmão André pregou ontem. Então, ou seja, o verdadeiro adventista, irmãos, é aquele que quando o time está perdendo, ele veste a camisa, né? Sabe, às vezes eu vejo na segunda-feira, eu não gosto de ver televisão nem de futebol, mas às vezes a gente fica sabendo que um time lá do campeonato perdeu e o torcedor daquele time, segunda de manhã, está com a camisa. Mas tu perdeu ontem. Não, mas eu sou torcedor. Eu sou desse time e grita e tudo. Então, ou seja, a igreja está com problemas? Está com problemas. Está em apostasia, mas não está caída. Ela não apostatou. Ou seja, se há apostasia lá dentro, é para que eu e você possa contribuir com essas pessoas. Daí sim vai provar quem é adventista. Vai provar se realmente você ama essas pessoas. Se você não tem só teologia, mas se as pessoas veem em você. 1 Coríntios capítulo 13. O que diz lá? Amor. Se as pessoas virem amor em você, é um pacote. Elas vão também concordar com a sua teologia. Mesmo que na hora fale, não, esse é meio estranho, né? Essa mulher só usa saiona, ou esse homem só se veste assim e tal. Mas depois eu falo, não, mas é uma pessoa honesta, é uma pessoa, entende? Vai te abraçar. Amém. Tá certo? Então, ame as pessoas. Qual que é a quarta arma, então, para que a gente possa vencer as tentações? Não deixar de congregar. Não deixar de congregar.
congregar. Maravilha, vamos lá. A quinta arma, irmão Carlos, está anotando aí? Maravilha, hein? Olha lá, eu vou cobrar isso depois. Vai lá. A quinta arma para Jesus vencer, que venceu o pecado. Todos estão ouvindo? Ninguém dormindo? Vamos lá então, a quinta arma. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 20, o verso 35. Atos, o capítulo 20, o verso 35. A quinta arma que Jesus tinha para vencer o pecado. Atos, o capítulo 20, o verso 35. Atos 20, o verso 35. Abra sua Bíblia. Vamos lá, hoje o sermão, Lia, é sobre a Bíblia. Não é a história da minha vida, é a Bíblia. Bíblia, razão e consciência. Quem dizia isso? Martinho Lutero. Bíblia, razão e consciência. Vamos lá então. Atos, do capítulo 20, o verso 35. O que diz lá? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Irmãos, amém. Quem não trabalha dá? Amém. Quem não trabalha dá? Trabalha. Então, ou seja, se você quer entrar na obra de Deus para vencer o pecado, você tem que trabalhar, meu irmão. Você tem que carregar pedra. E a obra médico-missionária é a obra que o Senhor Jesus fazia para vencer o pecado e para ocupar a mente dele e dos discípulos. Acompanhe comigo, Mateus 4, 24 e 25. Volte um pouquinho ali alguns capítulos, alguns livros. Mateus, vai lá, abra a sua Bíblia. Mateus 4, 24 e 25. E como hoje aqui é um estudo, certo? Eu quero que vocês leiam. Vai lá, irmãos, leia, por favor. Mateus 4, 24 e 25. O que diz lá? E a sua fama ocorreu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosa multidão o seguia. Perfeito, perfeito. E ele os curou, né? As pessoas vinham buscá-lo. Será que as pessoas estão buscando você para você curar essas pessoas? Ou você está preocupado em passar a sua teologia enquadrada porque você escutou de alguém ali e tal, e quer enfiar a goela abaixo, a pessoa tem que crer como você e tem que... Será que é isso que a gente deve fazer? A gente deve buscar aqui, ó, curar as pessoas. Obra médico-missionária. Vamos lá, mais um verso da Bíblia. Agora o capítulo 15, o verso 29 a 31. Passe alguns capítulos da sua Bíblia. Mateus 15, o verso 29 a 31. Mateus 15, 29 a 31. Que bonito é escutar, irmão, ao folhear da palavra. Um sermão tem que ser baseado na Bíblia. Bíblia, razão e consciência. Sola Escritura. Vai lá, abra a sua Bíblia. Capítulo 15, o verso 29 ao 31. Quem quer ler, por favor? Quem ainda não leu? Quem vai ler? Mateus 15, 29 a 31. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam, e os cegos viam. Então glorificavam a Deus Israel. Antes de Jesus pregar, sempre ele fazia o quê? Curava as pessoas, alimentava as pessoas. E sabe uma técnica para você ganhar o seu vizinho? Ou de repente algum adventista que não vai muito com a sua cara, porque você crê em algumas coisas que ele não crê? Sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Anote aí. Faz um pão integral, se possível um pão integral como a mãe da Marlene faz, no fogão a lenha, gostoso, integral, bem sadio, sem açúcar se for possível. Chega lá de manhã no domingo, irmão, no domingo tem que ser, no sábado ele vai estar na igreja também, né? Chega lá e bate para falar: vizinho, eu vim aqui trazer para você uma lembrança, um pão integral. Sem pregar teologia, sem falar de nada, um pão integral para ele. Ele puxa, obrigado pelo pão integral. Não. Ele vai lá, passou uns dias, chega lá e fala: vizinho, tudo bem e tal, o que ele vai fazer? Primeira coisa, agradecer.
porque ele comeu o pão integral e tal. E continua assim. No outro dia, mais um pão integral. No outro dia, mais um... Daqui a pouco você chega o quê? Com o livro Caminho a Cristo. Pronto. Você acha que não vai ler? Mesmo que ele for espírita, ou se for católico, mesmo que for testemunho de Jeová, ele vai aceitar o livro, porque você já conquistou o estômago dele. E para conquistar o cérebro é outra coisa. Maravilha? Então veja, Jesus ele fazia obra médico-missionária. Será que eu e você estamos fazendo essa obra? Anote aí uma passagem. Testemunho para Ministros, página 416. Vai lá. Testemunho para Ministros, página 416. Diz assim: a todos incentivem a tomar parte na obra em favor de seus semelhantes. E vejam se não voltará rapidamente a essas igrejas o fôlego de vida. Fazer o bem ajuda mais a quem? Aquele que recebeu o presente ou você? Aquele que deu, aquele que curou, aquele que fez o bem. Maravilha. Então olha, mais uma passagem. Agora está em Evangelismo, página 523. E essa você tem que decorar, irmãos. Você tem que passar para o teu filho para ele decorar. Vai lá, ó. Evangelismo 523. Diz assim: desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médica, eu li na licença esses dias. Está aqui, ó, irmãos, que tremendo! Arma de guerra. Nenhuma obra vai acontecer nesse planeta daqui a pouco. Nem o ministério, a nossa igreja vai ser fechada. Pegada dominical, daqui a pouco a igreja vai ser fechada, os colégios vão ser arrebatados para Roma e assim por diante, não vai ter nada. Mas a obra médico-missionária vai estar ainda acontecendo. E talvez curando até padre, né? Amém, amém. Amém. Então veja, está aqui, ó. Quem quiser entrar na obra de vencer o pecado, entre na obra médico missionário. Mas eu não sou médico, irmão, eu me formei em outra faculdade, eu não sou médico. Temos algum médico aqui? Não, né? E agora? Puxa vida, e agora? O senhor é... Não, eu sou médico veterinário. Tem. Pois não, quer falar alguma coisa, irmão? Não, já você fala, irmão, só um pouquinho. Não, eu estou falando que só que você perguntou, tem algum médico? Ah, tá. Tá certo. Então veja, irmãos. Pois não, irmão. Então, e ainda teremos algo para comer, se tratarmos os doentes. Pois é. Porque o que o doente comer, nós vamos comer. Perfeito, perfeito. Sabe que esse tempo atrás tem um testemunho do pastor David Gates. Tremendo. Tremendo, né? Vocês conhecem? Que ele chegou numa cidade lá e uma pessoa contou para ele que tinha um sacerdote católico que estava com câncer, né? E então ele ficou sabendo de um médico adventista, e esse médico adventista falou assim: olha, eu vou te tratar. Pode ser? Vou te tratar. Só que se eu te curar, eu vou te dar o quê? Um estudo bíblico. Aquele padre ele falou assim: tá bom, eu vou aceitar a sua... né, eu estou morrendo aqui mesmo e tal. Enfim, aceitou. O médico foi lá, tratou daqui, dali. O que aconteceu? Curou o padre. Ele era um padre jesuíta. Curou esse padre. O que aconteceu então? Ô padre, lembra lá do nosso acordo? Qual foi o nosso acordo? Ah, estudo bíblico? Então tá, vamos lá. Bateu um dia na casa dele lá, Ô padre, começamos nosso primeiro estudo hoje e tal, né? Ele falou assim: tudo bem, vamos começar, mas antes, venha comigo aqui. Pegou ele pelo braço, levou ele atrás ali da sala dele, e tinha o quê? Uma biblioteca. E nessa biblioteca tinha o quê? Todos os livros da Senhora White. E aquele médico falou assim: mas como assim? Ele falou assim: olha, eu sou um padre jesuíta e eu sou incumbido de ler os livros da Senhora White. E eu já li cada um 2 vezes. E eu sei, eu entendo. Ele falou assim: mas puxa, mas aqui tem uma igreja aqui. Ele ficou meio desconcertado. Ele falou assim: não, mas nós fazemos isso para conhecer o que ela fala, certo? E nós queremos que os adventistas não creem nessa mulher. Fantástico. Então, ou seja, a obra médico-missionária, ela atinge até pessoas nesse estágio. Então, quem sabe alguém da sua família, de repente eu estou falando com uma pessoa que tem alguém... Não, mas Maicon, meu esposo não vai aceitar, porque meu esposo é assim e tal. Irmão,
obra médica missionária. O seu esposo, o seu filho, o seu pai, aquele católico que é alemão, que não aceita o adventismo, cure ele, que ele vai aceitar o adventismo. Pode escrever isso. Qual que era a quinta arma de Jesus para vencer o pecado? Trabalhar. Obra médico-missionária. E quando esse Ellen White escreve no inglês a obra médico-missionária, ela não está dizendo de médicos. Ela está dizendo de quê? Membros, como eu e você, que usa os 8 remédios da natureza para curar as pessoas. Claríssimo, né? Maravilha. Vamos lá, então. A sexta arma. Estamos acabando, irmãos. A sexta arma para vencer o pecado. Abra sua Bíblia em Mateus 4, verso 2. Abra sua Bíblia em Mateus 4, o verso 2. Mateus 4, o verso 2. Irmão Carlos, está anotando aí? Anote aí, vamos lá. Mateus 4, o verso 2. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Muito bem. Qual que é a sexta arma de Jesus para vencer o pecado? Jejum. Jejum. A sétima palavra. Isso. A sexta arma é jejum. Agora eu vou pegar, irmãos, e quero algo bem sério e bem solene. Não levante a mão, mas responda-se para si próprio. Qual foi a última vez que você jejuou? Ah, mas eu não consigo, o jejum é difícil. Hoje eu como 5 vezes por dia. Então não vai conseguir vencer o jejum. A senhora White disse que a gente deveria comer 2 vezes. E para aquelas pessoas que precisam, 3 vezes. Então 3 vezes é uma regra boa. E a última levíssima. E a última leve, né? Aquelas pessoas que trabalham no pesado, tudo bem. O irmão aqui até comentou, né, que trabalha com madeira e tal. Quem tem uma vida assim mais pesada, ok, terceira, tudo bem. Agora, aqueles que trabalham em escritório, experimentem, se possível, comer 2 vezes. Uma bênção. A tua mente vai estar a 1000 por hora. Você vai memorizar mais a palavra, vai escutar mais a voz de Deus e vai ficar com mais paz, certo? Então, irmãos, jejum. O povo de Deus, só o povo de Deus jejua, viu, irmãos? Se você não está jejuando, é sinal que você não está no povo de Deus. Mas como assim, Michael? Dou dízimo, Não, peraí. Ser do povo de Deus não é o teu nome na igreja, que é importante. Quem tem nome na igreja, fique lá. Não vai pedir para sair da igreja. Mas quem já não tem, quem foi excluído injustamente, não pense que agora... Não. Igreja é você fazer o que Deus queria. E Deus pede que você jejue. O povo de Deus, quando vai enfrentar uma grande luta, ele sempre jejua, irmã. Se você tem um problema e você está em oração, jejue. Pare de ficar na quarta-feira indo na igreja e pedindo e abrindo seu coração para os irmãos. Tem gente que vai na igreja quarta-feira e pensa que é um momento de descarrego. Irmãos, eu peço oração pelo meu filho, e está orando por ele 10 anos já. Ele está fora da igreja, ele está com... Ok, ore, peça também, mas faça a sua parte antes, certo? E a sua parte é você orar e jejuar, irmãos. Gastar tempo com Deus, lutando com Deus, assim como Jacó fez. Eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Em oração. E de repente você possa não fazer só um dia de jejum. Faça 2. Por que não? Ninguém vai morrer se é 2 dias. Faça 3. Ninguém vai morrer. Com muita água, é claro, né? Não faça mais de 3 se possível, senão você pode começar a ter anemia. Mas 3 dias no máximo é um ótimo jejum. Tá certo? Comece com um dia. Experimente isso. E agora, pelo lado fisiológico, é uma grande bênção. Você não vai fazer jejum pela saúde, tá certo? É negativo, é pelo espiritual. Mas Deus, irmã, quando a gente obedece Ele, abençoa. Você sabia que o jejum é uma grande arma para que as células cancerígenas morram? Sabia disso? Não. Jejum intermitente é fantástico. Por quê? Nesse momento, o teu sistema digestório está sendo descansado, recuperado. Então, ou seja, quando está recuperado, ele vai se fortalecendo. Uma pessoa que não para de comer, sempre comendo, a digestão fica mais lenta, a pessoa fica nervosa, a pessoa fica enfesada, literalmente fica enfesada, porque não consegue ir ao banheiro com frequência, então ela fica mais nervosa. Então, ou seja, o povo de Deus jejua, tá certo? Tem médicos no Face já pregando jejum intermitente
Essa semana eu vi uma palestra do pastor Samuel Ramos, Por que jejuar? Se alguém conseguir assistir, maravilhosa. Fantástico. 1 hora de palestra do jejum. 1 hora? Uhum. Perfeito. Eu tive uma experiência que estava operado apendicite. Uhum. O caso foi para ser operado e tudo. Fiquei 3 dias de jejum no hospital. Uhum. Não podia tomar nem beber, mas eu não tomava água. Certo. Mas eu não precisei operar, não tinha mais nada depois de 3 dias. Lá Deus me jogou para outra coisa. Eu comecei a ler os livros de Jim Homberger. Então ali que Deus me mostrou o caminho que eu devia seguir. E foi em jejum. Tá vendo? E outra coisa, eu conheci uma pessoa da Assembleia, que era lá de Rio Negrinho. Toda terça-feira ele jejuava. E o homem está com 80 anos, agora deve estar quase 80 anos. E nativo aqui, ó, trabalhando como uma pessoa de 40. Claro. Olha, imagina se o teu carro, você um dia por semana não usar ele. O pneu vai gastar menos, vai gastar menos óleo, não é assim? Mesma coisa com a gente. Se a gente, pelo menos uma vez por mês, fazer um jejum, olha, vai viver bem mais. E sabe que a Sora White ela não gostava de pão integral, né? Sabia disso, irmão? Não, ela não gostava. No início, a reforma de saúde começou com 2 tópicos, irmã Arlete. Presta atenção, olha lá. 2 tópicos. Pão integral e o que mais? Hidroterapia. No início lá, os pioneiros fumavam, alguns comiam carne de porco, e veio a luz através de Bates, ou seja, hidroterapia e pão integral. E daí a Sora White chegou no pão integral, não gostava. Não gostava de pão integral, não queria e não gostava. Ela falou assim, quer saber? Quem manda no meu estômago sou eu. Não é ele que vai mandar em mim. Sabe o que ela fez? Jejum de 3 dias. Ficou 3 dias, irmã, sem comer. E depois depois pôs um pão na frente dela, ela comeu, que foi... É interessante que quando você está sem comer, até o 2º dia dá muita fome, mas no 3º dia não dá mais tanta fome. Isso é o que aconteceu. Eu não estava com fome quando saí do jejum. No caso, aí peguei umas frutas, uma coisa bem levezinha, né? Sim. Mas não estava com fome. Sim, claro. Saindo do jejum, você não vai buscar comer carne, por exemplo. Uma fruta, você vai sentir o paladar. Você vai eu também fiz uma experiência assim uma vez, irmão. Eu fiz jejum de 40 horas. O meu tangerina era a melhor fruta que tinha na face da terra. Nossa, era delicioso aqui. É incrível, é? E o Senhor faz a orientação para nós, irmão. Só complementando, Deuteronômio 8, capítulo 8, verso 10, aqui diz assim, ó. Comerás e te fartarás, olha só, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de ter comido, estiver farto, e depois de haver edificado boas casas e moradas. E essa é uma orientação que Deus disse, ó, cuidado, Moisés disse, vocês vão estar fartos, vocês vão estar com riqueza, vocês vão esquecer de Deus. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu no povo de Israel. Isso aí. Me aplicou os adventistas de hoje. É a mesma coisa. Tá vendo? É a mesma história nós. Irmãos, que nós não caiamos num costume de Roma que as nossas festas devem ser regadas a vinho e carne. Sabe? Tem por aí famílias, certo? Que qualquer festinha, o prato principal é comida e tal. E são famílias, coitados, mal resolvidas espiritualmente. Porque quando você tem paz na sua família, qualquer prato é uma delícia. A razão não é a comida, mas a razão é a família. E o povo de Israel, quando ele se juntava, a razão era temer a Deus, ensinar as crianças, era família, casamento, não era comida. A comida é um detalhe, inclusive pão asmo, né? Jesus falou, olha, pão sem muito gosto é para você sentir o paladar. Tá certo? Na verdade, a gente não deve deixar a razão, no caso, sendo o corpo. No caso, nós temos que ser a cabeça. Perfeito. Então, você não deve deixar o teu corpo mandar na sua razão. A sua razão tem que mandar o corpo. Perfeito. Todos em pé agora, porque vai ser a 7ª arma. Eu sei que vocês estão em pé, estão sentados há muito tempo. E quando você fica sentado há muito tempo, a sinapse do nosso corpo, ela fica prejudicada, certo? Está ali, encurvado e tal, não todos, o irmão fica sentado, está com a nenenzinha no colo, todos em pé, 3 vezes, vão respirar bem fundo, tá? A gente vai na 7ª arma, tá bom? Vamos lá, preste atenção agora, ó. Respira pelo nariz,
para o seu ar ficar bem aquecido, vai soltar pela boca. Combinado? Vamos lá? Vamos lá? No 3, hein? Respirando, respirando, respira, irmão. Respira mais, respira, irmã. Respira, respira, segura o ar agora. Segura, irmão Carlos. Não solta o ar. O teu pulmão, ele tem que ter uma troca gasosa de 4 litros. Ele, se você fechar vácuo, segura lá, não solta. Ele tem 5 litros de ar, Marlete, não solta. E nessa troca gasosa, você vai soltar 4 litros. Solta agora. E aqui vai um segredo. Quando você tiver que fazer uma palestra de faculdade, né, de doutorado, né, Monique, alguma coisa assim muito difícil, você então deve ir numa sala e fazer respiração, que vai te dar paz, vai te dar calma. Vamos lá? Segunda vez, vamos lá. Enche o pulmão. Vai, enche o pulmão mais. Enche, enche. Enche, irmão, pulmão, enche. Enche, enche, segura. Não solta, André. Segura, irmão. Segura, segura. Vai lá. Segura. Solta agora. Solta. Isso, soltou. Vamos lá, que bom, né? Olha como já relaxa, olha só. Olha como a sua mente fica mais alerta, né? Última vez agora, irmã, vamos lá. Enche o pulmão, vai lá. Quero ver você encher, Marlete, enche bastante. Enche, isso, enche, vai lá. Segura. Teu pulmão tem que estar com 5 litros de ar agora, hein? Estourando, vai lá. Para a hematose acontecer, vir aqui o sangue, levar para o sangue venoso e vai. Vai, segura, segura. Segura, irmão, segura, não solta. Segura, irmã. Solta, vem, né? Aí, pode sentar. Vamos lá. Vamos lá. 7ª arma de Jesus para vencer o pecado. Vamos lá. 7ª arma. Todos estão bem? Interessante nisso aqui, segurar. Você segura, você começa a perceber que o coração, o pulmão começa a desvaziar. Aí você pode puxar mais um pouco ainda, mas é o corpo que absorve. Isso. Interessante isso aqui. Claro. Nós temos que ter esse hábito de respirar, sabe? Tem pessoas que não respiram, tem pessoas que não trocam o gás o ar do seu pulmão, e isso dá doença, isso dá estresse, né? Na verdade aqui não é um lugar perfeito para isso, esse é um lugar... Aqui já estamos bem... Vamos lá então, 7ª arma, irmã. 7ª e última arma. Abra sua Bíblia em Mateus 4, o verso 1 ao verso 11. E esse eu vou ler. Vai lá. Abra sua Bíblia em Mateus 4, o verso 1 ao verso 11. Abra sua Bíblia. Irmão Carlos, é somente a Bíblia nesse sermão. Vai lá. Bíblia, razão e consciência. Abra sua Bíblia. Mateus 4, o verso 1 a 11. Mateus 4, o verso 1 a 11. Antes, a gente vai ler o verso 17 do capítulo 3, que diz assim, ó. Eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando aconteceu essa voz? No batismo. Lembra que nós estudamos que a tentação é uma insinuação do diabo para quê? Para a gente descrer do quê? Na palavra de Deus. Acompanhe comigo então agora, olha o raciocínio. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, olha só a tentação, irmãos, acorde agora, vai lá. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Agora, olhem para mim, acompanhem comigo. Jesus Cristo estava no deserto magrinho, bem magro, debilitado. A senhora White dizia, Marlete, que ele ambicionava comida 40 dias sem comer, muito fraco. E o diabo apareceu para ele, a Bíblia não relata, mas a senhora White relata, que ele apareceu para ele como? Um anjo de luz. E apareceu para ele e começou a conversar com ele. E Jesus não deu conversa para ele. Começou a conversar e começou a insinuar que alguém no passado tinha sido expulso do céu. E esse alguém era um rebelde. E ele insinuou que o próprio Cristo era quem? Era rebelde. Veja que tentação que Jesus teve que vencer. Então, nesse momento, Jesus Cristo que era firmado na palavra, porque o Deus Pai falou o que para ele? Tu és meu filho amado. Aquilo ficou aqui, irmã, inculcado na mente dele. Então ele percebeu, você está desconfiando da minha divindade, se tu és. E ele identificou que aquele anjo de luz era quem? Era o próprio Lúcifer. E ele fez o quê? Ficou debatendo com Lúcifer? Não. O que ele fez? Vamos lá. Está escrito. Está escrito.
Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra sai da boca de Deus. Segunda tentação. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse, olha a insinuação de novo. Se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. O diabo também usando o quê? A palavra de Deus, mas dando a ela uma interpretação errônea. Olha lá. Aos seus anjos ordenarás e dar ao teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E Jesus fez o quê? Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Terceiro passo, olha lá. Levou o diabo ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Perceba que o diabo aqui, ele estava fazendo algo que era coerente com o que ele tinha recebido de Adão e Eva. Sabia que quando que Adão e Eva pecaram, Adão e Eva permitiram que este mundo fosse dirigido pelo inimigo? Exatamente isso. Tanto é que na reunião lá no céu, Satanás tinha uma cadeira, na reunião de cada representante de cada planeta, e ele podia falar. Então aqui ele falou assim, ó, isso é meu, certo? Não é que era dele, mas ele estava representando o planeta. Olha, isso aqui é meu, se o Senhor me adorar, eu vou te dar isso daqui. E Jesus falou o quê? Retire Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele darás culto. Com isso o diabo o deixou. E eis que vieram os anjos e o serviram. Vamos lá. Jesus Cristo não parlamentou. A Sr. White diz isso no Desejar de Todas as Nações. Jesus não gastou tempo parlamentando com o inimigo. E essa deve ser a nossa estratégia. Às vezes a gente vê alguma coisa, né? É tentado a passar outro para trás, ou alguma tentação assim. E se a gente ficar pensando, já daqui a pouco cai. Porque nós não temos força para vencer o pecado. Mas se nós usarmos a palavra de Deus para vencer o pecado, está escrito, não alterarás. Está escrito, está escrito. Nós vamos ter o caráter de Cristo. Amém. Não foi assim que Cristo venceu o diabo? Sim. O diabo deixou ele depois disso. Porque diante de um está escrito, o diabo não pode vencer. Vamos ver se isso é correto de acordo com a Bíblia? Salmos 33, o verso 9. Salmos 33, o verso 9. A sétima arma é usar a palavra, citar ela na hora da tentação. Anote aí, a sétima arma. E citar a Bíblia na hora da tentação. Vamos lá. Salmo 33, o verso 9. O que diz lá? Limpo estou sem transgressão, puro sou, e não tenho iniquidade. Salmo 33, o verso 9? Pois ele falou e fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Como Deus criou o planeta? Com a palavra. Essa mesma palavra tem poder hoje para tornar você aquilo que ela está dizendo. Poder na palavra. Vamos lá, próximo verso. Isaías 55, o verso 9, 10 e 11. Isaías 55, o verso 9, 10 e 11. Anote aí, irmão. Isaías 55, o verso 9, 10 e 11. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Abra seu ouvido agora. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Fará o que me apraz, ou seja, na hora da tentação, que vier a vontade de tentar, se você citar a palavra e confiar naquilo que você citou, ela vai sair da sua boca e ela vai ter o conteúdo tornado em você. Sede vós perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Quando vier a tentação de alguém falando na igreja, não é possível, esse negócio e tal. Irmãos, nem discuta, nem fique lá debatendo, entrando em debate, para com isso. A Sr. White ela era bem contrária a debate. Inclusive, um sobrinho da Sr. White,
que ganhou muitos debates com espírita, chamado Moisés Hu. A Salete falou assim, não vai mais lá com eles debater. Ele ia lá e vencia, ia lá e vencia. E um dia ele foi e ficou por lá mesmo. Foi vencido e virou um espírita. Então, não entre em debate, certo? Use o está escrito, que você vai vencer. Próximo verso, Salmo 119, verso 11. Decore esse verso. Criancinha, decore esse verso, hein? Salmo 119, o verso 11. O que diz lá? Guarda as tuas palavras. Não, guarda no coração as tuas palavras para não pecar. Maravilha, algumas versões diz escondi, né? A tua palavra no meu coração, que é na mente. Maravilha. Para não? Olha o segredo do vencer o pecado, irmão. Guardar a palavra que vai vencer. Perfeito. Agora, o versículo 43 e 44 do Salmo 119. 43 e 44. Salmo 119, 43 e 44. O que diz lá? Não tires totalmente a palavra da verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. Como que Davi observou a lei de Deus? Eternamente. Sim, mas como que ele aqui fala o segredo, no versículo 43. Isso! Enquanto ele tinha a palavra de Deus na boca dele, observou a Bíblia, os mandamentos. Salmo 17, o verso 4. Abra lá. Salmo 17, verso 4. Quem sabe você já falando com uma pessoa que tem uma origem italiana, né? Muitos usam a muleta do pecado. Não, mas eu sou italiano, eu gosto de falar alto, eu gosto de xingar e tal, aquela coisa toda, e eu não consigo vencer o pecado. Ou de repente, não, eu sou de origem alemã, eu sou aqueles firmes e tal. Ou de repente, nós somos morenos, né, André? Não, eu sou de origem africana. Não, os africanos são fortes e não vencem mesmo, e eu não sou sangue de barata. Tem pessoas que usam a muleta do pecado, né? Irmãos, quem quer ir para o céu, quem quer vencer o pecado, esquece essas tendências e usa a palavra. Vamos lá, Salmos 17, verso 4. As nações dos homens, pela palavra nos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Para você não ser violento, você tem que guardar o que na palavra, na boca? A palavra de Deus. João 6, 63. O Evangelho de João, capítulo 6, 63. O que diz lá? Quem achou? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A palavra é o que, irmã? Espírito e vida. Espírito e vida. E não é isso que nós precisamos na igreja morna, Laodiceia. Espírito e vida, colírio. A palavra. Abra sua Bíblia em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Quando que eu e você vencermos a tentação, como está escrito, vai se cumprir em nós esse verso aqui, irmão. Gálatas 2:20. O que diz lá? Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Perfeito. Amém. 2 Pedro 1:4. 2 Pedro 1:4. E esse é o penúltimo verso dessa manhã. Vai lá. 2 Pedro 1:4. O que diz lá? 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Como que a gente vai então se tornar participante da natureza divina? Pelas promessas de Deus, pela palavra de Deus. Agora eu quero que você anote aí para depois você ler. Desejar a todas as nações, página 120. Desejar a todas as nações, página 120. Que diz assim, ó. Jesus enfrentou Satanás com as palavras da Escritura. Está escrito. Disse ele. Em toda tentação, sua arma de guerra era a palavra de Deus. Satanás exigia de Jesus um milagre, como prova de sua divindade. Mas alguma coisa maior que todos os milagres, com firme confiança no está escrito, no assim diz o Senhor, era o irrefutável testemunho. Enquanto Cristo se mantivesse nessa atitude, o tentador nenhuma vantagem poderia obter. Fantástico. Olha o que ela diz aqui, ó. No livro Review and Herald,
no dia 10 de abril de 1888. O livro Eventos Finais, que é uma compilação, página 67. Edificai um muro de passagens bíblicas ao vosso redor, e vereis que o mundo não poderá demoli-lo. Entesourai as Escrituras na memória, e retrucai então a Satanás quando ele vier com suas tentações. Está escrito, foi dessa maneira que nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás e resistiu a elas. Pendurai as preciosas palavras de Cristo na galeria da memória. Elas devem ser muito mais apreciadas do que o ouro e a prata. Testemunho para a Igreja, página 6. Ao trabalhar, tende convosco uma Bíblia de bolso e aproveitai toda oportunidade para entesourar na memória suas preciosas promessas. E o último versículo da história White diz assim, ó: chegará o tempo em que muitos serão privados da palavra escrita. Se, porém, essa palavra é gravada na memória, ninguém poderá tirá-la de nós. Manuscript Releases, página 760, Eventos Finais 67. Abra sua Bíblia, é o último verso desta manhã e já termino. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, verso 7. João 15, o verso 7. João 15, o verso 7. João, o capítulo 15, o verso 7. Eu vou ler para vocês. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém. Vamos entender esse verso, é muito profundo. Se permanecerdes em mim, ou seja, se eu e você cremos que nós morremos com Cristo na cruz do Calvário, que Ele me deu o direito à salvação na cruz do Calvário, e as palavras de Jesus permanecerem na minha boca, se eu enfrentar cada tentação com a palavra, com a Bíblia, eu vou pedir toda a vitória sobre o pecado. Amém. E você é um vitorioso. Amém. Toda a vitória sobre o ego. O grande conflito, querido irmão, não é saber se o Papa vai lançar o decreto esse ano, se o Trump vai ser o último presidente, se isso, se aquilo, ficar discutindo sobre doutrina ali e tal. O grande conflito é você vencer o seu ego. Por quê? Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente na sua igreja, no seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Irmãos, que sejamos todos vitoriosos. O meu desejo nessa manhã é que você grave esse sermão e você aprenda. Para você vencer o diabo, o pecado, você vai usar 7 armas. E agora é a hora do quê? Agora é a hora que vocês vão pregar para mim. Quais são as 7 armas para a gente finalizar o sermão dessa manhã? Vai lá. Oração 3 Primeira. Oração 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Todos concordam? Todos notaram? Vai lá. Oração 3 vezes por dia. A 2. Culto para o dia. Maravilha. Que notícia boa. A 2 estão corretos. E a 3? Qual que é? Orar sem cessar. Orar sem cessar. Maravilha. Os irmãos aqui são adventistas bereanos, valdenses, maravilha. E qual que é a 4ª? Não deixar de congregar. Não deixar de congregar. Que maravilha, irmão Carlos. E a 5ª? Trabalhar na obra médico-missionária. Obra médico-missionária. 5ª arma para vencer o diabo, para vencer o ego, para vencer as tentações. E qual que é a 6ª? Jejum. Jejuar. E qual que é a 7ª, irmã? E quem sabe é a mais importante. Se tu fizer a 6 e chegar na 7ª e ficar discutindo com o diabo, perdeu. A 7ª você tem que usar. Qual que é? Vai ser o poder da palavra. Está escrito. Está escrito. Cada tentação que vier, você está escrito. Amém. Que todos nós sejamos vitoriosos. Bem-vindos. Michael, esse último verso que você falou foi Jesus que falou. Se vocês estiverdes em mim... Isso, o que eu falei? É isso. Ele que falou. Pronunciou. Ele que pronunciou, perfeito, exatamente. Está dizendo ali que o pai dele que é o agricultor. Isso. Ele é o tronco. Isso. Nós somos ramos. Isso. Se não dá fruto, esse é o problema. Exatamente. Cuidar com quem está falando. Isso. Então, na igreja, é 2 grupos hoje, irmã Arlete, muito bem colocado. Aqueles que creem na Bíblia
Ou você crê nela ou você não crê, irmãos. É simples. Ou ela é um livro fechado, papel, ou você entende ela com o poder da palavra, como o próprio Deus falando para ti, irmão, para vencer o pecado, que não está em nós, mas está aqui, ó. Se usarmos esse livro preto, memorizado, gravado na mente, para vencer o pecado, a gente vai vencer. E sabia que era assim que o povo de Israel ensinava as criancinhas no deserto? Lembra lá do Deuteronômio 6? Inculcarás. Os 5 livros, né? Isso, a Torá, né? Memorizado na cabeça. O interessante aqui nesse contexto, como Jesus tem amado a mulher sendo igreja, e ele amou tanto a igreja para o quê? No verso 26 de Efésios 5 diz assim, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, que nós comentamos, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. As pessoas estão, já te dou a palavra, irmão, as pessoas estão escolhendo qual grupo elas querem ficar. Se a pessoa quer realmente continuar pecando, ok, ela vai continuar pecando, não adianta ficar discutindo com ela. Agora, as pessoas que querem realmente encontrar com Cristo um dia e entrar nesse conflito para defender o prato do Pai, então elas vão vencer usando a palavra e vão vencer o seu ego. Quando nós vencermos o ego e formos tal qual Enoque, então Jesus vem para buscar o seu povo. Amém. O irmão tinha uma... Eu queria fazer uma colocação só, irmão, sobre a tentação. Eu tenho passado por isso algumas vezes, porque se a gente quer alcançar a vitória sobre o pecado, a tentação vai vir, porque sem tentação não tem o exercício da fé, digamos, né? E tem uma coisa muito perigosa, sabe, irmãos, na tentação de Satanás, que eu vi no coach, que ele não aplica de maneira suave, ele é muito rápido. Assim como a profecia, ela não esclarece de que forma que Jesus foi tentado, né? Se fosse filho de Deus, transforma em pedra e pão. Provavelmente Jesus olhou para a pedra e disse, pedra e pão transforma. É uma jogada, é muito rápido, sabe? E eu caí já algumas vezes nisso. Às vezes conversando com irmãos sobre a verdade presente, com irmãos que não conhecem, Satanás usa uma forma tão ligeira. Tu caiu, tu errou. Tu fala coisa que tu não quer. Tu fala coisa que tu não queria falar. É uma armadilha, é muito sutil. Mas quando a gente chamar as pessoas... Mas é rápido, cara, que tu tá no conflito. E se a gente... Aí vem o plano do jejum. Se a gente está em jejum e oração, o nosso impulso carnal nós dominamos e daí você tem discernimento. É uma coisa como um jogo de xadrez. Você já tem que pensar antes de você fazer a sua jogada. Sim, mas daí você vai pensar nisso, irmãos, prendendo as 7 armas. Você acordou às 5 da manhã e foi ter o seu momento com Deus. Você não vai querer vencer na tentação. Você teve um momento com Deus, você teve lá orando pelas pessoas, você teve jejuando, reforma de saúde e tal. Quando chega na tentação e tal, você está escrito. E você vem. Irmãos, eu sei que... Pois não, irmão. É interessante que essa manhã, Deus já tem mostrado isso... Hoje de manhã já mostrou para nós. Essa folhinha aqui de manhã, fazendo a nossa meditação, às 5h30, 6 horas... Deus já mostrou essas passagens que tu já tinha colocado aqui. Amém. E exatamente isso aqui numa devoção matinal de lá de não sei quando, que não sabemos nem quando, né, de Ellen White. E apareceu que nós estávamos jogando fora algum material e a minha esposa achou o caixão da lenha para ser queimado. Tá vendo? Então, irmãos, eu sei que o assunto é interessante, mas por respeito eu tenho que dar a palavra para o irmão César. Agora ele vai... e a irmã ainda vai cantar um hino, né? Vai cantar um hino e vai dar a palavra para o irmão César. Mas antes, eu vou fazer uma oração, irmã. Tá certo? A gente pode orar. Você ajoelhado, por favor. Ó bondoso Deus que estás nos céus, nosso Deus de Israel, nosso muito obrigado por podermos aqui reunir neste momento tão agradável na sua presença. Amém. Ó querido Deus, ninguém aqui tem poder para vencer o pecado. Verdade. Somos homens vendidos ao pecado, nascemos neste planeta, mas nós temos um exemplo, Amém. Um homem nessa terra que nasceu, que também tinha natureza pecaminosa, mas ele decidiu viver em ausência do pecado. Amém. E lhe pedimos, Senhor, que essa escada de Jacó, o filho de Davi, interceda por nós e possamos viver, ó Pai, uma vida tal qual Enoque viveu nessa terra. Amém. Ó Senhor Jesus, venha abençoar essa igreja aqui, venha abençoar essas pessoas. O Senhor conhece o coração de cada um, os problemas, ó Deus, por favor, com a família, com o emprego, sentimental, de repente dinheiro, o Senhor sabe de cada problema.
Abençoe, ó Pai, e resolva no nome de Jesus, e se for da sua vontade. Lhe pedimos que um dia, ó Senhor Deus, possamos nos encontrar novamente, aí no céu. Amém. Embaixo da árvore da vida, ó Pai, poder regozijar, eternamente dizer que o Senhor é santo. Amém. Nosso muito obrigado, acompanhe conosco durante o decorrer desse dia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.